Amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós aproveitamos esse feriado prolongado para colocar as reportagens que estavam atrasadas em dia. Por isso mesmo, nós colocamos muitos jornais, mas nós vamos voltar à nossa sequência com aulas intercaladas com jornais, ok? Para tanto, nós vamos reinaugurar já com o terceiro programa da série, a super interessante edição 425 de março do presente ano, em que nós, nos dois programas anteriores, estávamos narrando a vida do César Lattes, o homem que virou currículo, referindo-se à base de dados do CNPq, o chamado currículo ou plataforma Lattes, o texto que foi elaborado pela Gabriela Bailas em homenagem a esse extraordinário físico brasileiro. Bem, vamos lá. Pois é, os fótons, eles são mensageiros da força eletromagnética. Quando duas coisas de cargas opostas se atraem, ou de cargas iguais se repelem, você pode imaginar que elas estão trocando fótons e que esses fótons carregam o recado da atração ou da repulsão. São as chamadas partículas intermediárias. E para isso a gente tem uma ilustração. Nós vamos comentar a ilustração do vetor da força eletromagnética. E ao lado nós temos aí uma ilustração mostrando a conversa de Vinícius de Moraes, famoso cantor brasileiro, Milor Fernandes, um famoso escritor brasileiro, entrevistando César Lattes, diretamente da Califórnia. Lembrando que o Lattes se graduou na USP em 1943, com apenas 19 anos. Era o único formado em física naquele ano. Já a parte que destaca o vetor força eletromagnética tem o título de Meson-Pi. A partícula descoberta por Lattes dá liga ao núcleo do átomo. O núcleo ele é formado por partículas eletricamente neutras, os nêutrons, e partículas carregadas positivamente, o próton. Um núcleo de átomos é formado por nêutrons e prótons. Os prótons têm carga elétrica positiva e por isso deveriam se repelir. Pela lei do eletromagnetismo, cargas de mesmos sinais se repelem. A pergunta é, como que elas conseguem se manter no núcleo? 2. A força eletromagnética que faz os prótons se repelirem atua por meio de uma partícula mensageira chamada fóton, que é a partícula de luz, que dá o recado para as cargas positivas se afastarem. Por isso que ela é uma partícula mensageira. Ela avisa as partículas maiores qual o comportamento que elas devem ter. 3. O meson-pi, ou pion, faz o contrário. É uma partícula que dá o recado para os prótons ficarem juntinhos. Ele é o mensageiro da chamada força nuclear. Então, por que os prótons ficam grudados no núcleo de um átomo, mesmo eles estando tão próximos? Porque há uma força superior à força eletromagnética. Aliás, muito superior. Só que ela age em curta distância, que é a chamada força nuclear forte. Quem que é o vetor da força nuclear forte? A partícula mensageira, o meson-pi ou pion, que o César Lattes ajudou na descoberta. 4. Alguns fenômenos cósmicos aceleram núcleos de átomo à velocidade da luz. São os raios cósmicos, que às vezes chegam à Terra e colidem com moléculas na nossa atmosfera. Já que os aceleradores de partícula não tinham energia para detectar o meson-pi, o que Cecil Powell ou que Aline Lattes fizeram foi tentar, e conseguiram com sucesso, identificar o meson-pi. 5. A colisão
gera um chuveiro de partículas menores. Uma delas é o meson pi, que Lattes detectou usando placas fotográficas a 5.000 metros de altitude na Cordilheira dos Andes. Então, quando os raios cósmicos batem em moléculas que formam o nosso ar, como o oxigênio, elas liberam uma chuva de partícula, como diz o texto, e entre estas partículas, com a decomposição do núcleo, nós conseguimos detectar o meson pi. Na década de 1930, o físico teórico japonês Hideki Yukawa considerou que essa força de atração que mantém o núcleo unido precisaria ter uma partícula mensageira também e previu suas características. Era o meson pi, também apelidado de pion. A ideia geral é a seguinte: no núcleo, os prótons ficam trocando fótons que dizem sai para lá, ou seja, que os prótons se afastem um dos outros. Mas eles também trocam pions, que dizem o oposto, vem cá. Ou seja, a força nuclear forte é muito superior à eletromagnética. A eletromagnética tende a repelir os prótons, mas a nuclear forte tende a contraí-los. E quem vence esse cabo de guerra é justamente a força nuclear forte, que usa como partícula mensageira o meson pi. E nessa escala, os pions predominam. Era uma ótima ideia e a única forma de comprová-la era encontrar um meson pi, a partícula mensageira. Quando as amostras com bórax voltaram dos Pirineus, Lattes e Occhialini encontraram rastros que corresponderiam ao previsto pelo japonês Hideki Yukawa para o meson pi. Todo o laboratório de Cecil Powell ficou ouriçado, mas apenas 2 placas haviam registrado o dito cujo, uma delas parcialmente. Para obter registros melhores, César Lattes foi mais alto. Montou as placas por 1 mês em uma estação meteorológica no Monte Chacaltaya, a 5.000 metros de altitude na Bolívia. Voltou em 1947 com 30 placas repletas de meson pi, era a prova definitiva. Em 1949, pela previsão, o físico japonês Hideki Yukawa recebeu o Nobel de Física. Em 1950, foi a vez de Cecil Powell pela descoberta experimental, ou seja, pela síntese em seu laboratório em Bristol. César Lattes e Giuseppe Occhialini foram ignorados pelos suecos. Na época, a praxe era conceder o prêmio apenas ao chefe do grupo de pesquisa. Tanto na parte teórica, foi o japonês Hideki Yukawa, quanto na parte experimental, foi o inglês Cecil Powell. Por isso que a dupla Occhialini e Lattes ficaram longe das 2 premiações, a de 1949 e a de 1950. Metungaram 2 vezes, disse Lattes sobre o Nobel. A primeira foi essa, a segunda vem agora. Mas essa segunda nós vamos deixar para conversar num novo programa. Provavelmente teremos pelo menos mais 2 programas para contar a saborosa história do físico brasileiro César Lattes. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom. Eu os vejo oportunamente. Tchau.